Boa tarde, meu nome é Igor e hoje eu vou falar para vocês sobre o artigo Uma proposta de desagregação de energia baseada no modelo oculto de Markov, feito em parceria com mais outros pesquisadores que fazem parte da Universidade Federal de Alagoas e do Laboratório de Computação Científica e Análise Numérica, o LACAN. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouco da motivação desse trabalho e de alguns outros tópicos interessantes e resultados que nós obtivemos. A desagregação de energia ela consiste em usar o consumo total de energia de uma casa, chamado de dado agregado, e desagregar esse consumo em assinaturas individuais de aparelhos, de modo que a gente tenha uma visão clara desse consumo e não uma visão incompleta como nós temos hoje, usando os medidores que temos comumente em casas, imóveis e outros ambientes a serem monitorados. Entre as aplicações da desagregação de energia, nós temos a economia de energia, a detecção de fraudes a baixo custo, o mau funcionamento de aparelhos e o escalonamento da utilização de máquinas em fábricas, por exemplo. A modelagem do nosso problema consistiu de 3 etapas principais. A primeira delas foi a construção de modelos de aparelhos baseados no modelo oculto de Markov. A segunda é o ajuste desses modelos gerais usando dado agregado. E a terceira, uma avaliação empírica usando um dataset conhecido. Cada modelo oculto de Markov, de modo que cada aparelho pudesse ser descrito por estados operacionais e a demanda de energia por tipo de aparelho. Cada modelo oculto de Markov ele consiste de uma cadeia de Markov de variáveis discretas, que representam os estados operacionais de cada aparelho, e uma sequência de variáveis contínuas, que representam a demanda de energia que pode ser observada para um dado tipo de aparelho. Nós escolhemos modelar os aparelhos, a máquina de lavar e o refrigerador. A máquina de lavar nós usamos 3 estados e para o refrigerador nós usamos 2 estados. Essa diferença se deu por conta da quantidade de ciclos de funcionamento que nós podemos identificar numa máquina de lavar, enquanto no refrigerador a quantidade de ciclos é bem reduzida, podendo ser modelada apenas com 2 estados. Para definir formalmente um modelo oculto de Markov, nós precisamos de 3 parâmetros principais. O primeiro deles é um vetor π, que vai nos dar a probabilidade de, no começo da série temporal, um dado aparelho estar num estado operacional ou outro. Uma matriz de transição, representada pela letra A maiúscula, em que a gente tem a possibilidade de analisar as frequências e as chances com que um aparelho vai mudar de faixa de consumo e, consequentemente, de estado operacional. E, por último, um parâmetro de emissão de observáveis, que é regido por uma distribuição gaussiana, em que a média e o consumo a priori, antes do uso do algoritmo de Baum-Welch, é escolhido de acordo com o consumo médio de cada tipo de aparelho. Outra função bastante interessante que a gente vai usar durante esse trabalho é a função de verossimilhança do modelo oculto de Markov, de modo que θ representa o conjunto total de parâmetros que descreve um modelo oculto de Markov, e x representa a série temporal da demanda de energia de um dado aparelho que está sendo avaliado. A estimativa dos parâmetros de cada modelo oculto de Markov foi feita utilizando um modelo oculto de Markov de entrada, os dados de treinamento e o algoritmo de Baum-Welch, em que a saída desse algoritmo nos dá um modelo oculto de Markov atualizado, de acordo com os dados de treinamento que nós usamos no começo. E isso pode ser feito várias vezes, de modo a refinar os parâmetros obtidos. Para a validação desses modelos gerais, eu trouxe um exemplo da validação do modelo da máquina de lavar, em que nós usamos novamente
o log da verossimilhança e comparamos o nosso modelo geral, nomeado aqui GT, com dois outros modelos, em que o modelo ST ele é treinado com dados de teste, dados de aparelho de teste, ou seja, o log da verossimilhança é o maior possível, e o modelo NT ele é treinado com uma instância de treinamento única que não faz parte dos dados de teste, ou seja, tem um desempenho bastante inferior na métrica do log da verossimilhança. Quanto aos modelos gerais, nós usamos uma quantidade crescente de instâncias para treinar cada modelo, ou seja, nós tínhamos 7 assinaturas disponíveis para a máquina de lavar e usamos essa quantidade crescente, verificando uma melhor convergência à medida que a quantidade de instâncias no conjunto de treinamento aumentava, o que facilita a criação de modelos gerais, já que a gente pode criar esses modelos sem precisar de uma quantidade enorme de dados e receber novos aparelhos e assinaturas o tempo todo. Então, para a desagregação de energia em si, o nosso objetivo é, no dado agregado, vocês podem ver aqui nesse gráfico, nessas assinaturas, nesse perfil de consumo que aparece aqui em cima, nós temos o dado agregado, e nosso objetivo é identificar em quais intervalos de tempo um único aparelho muda de estado. Nesse caso, nós temos aqui embaixo a assinatura de um refrigerador, em que é notório aqui a questão dos estados. Então, você tem um estado de mais baixo consumo bem próximo de zero e um estado de mais alto consumo na faixa dos 150 watts. Então, alguns resultados que nós obtivemos foram mostrados aqui de acordo com esses gráficos. Então, aqui a gente tem as funções de densidade de probabilidade para as distribuições a priori e posteriores do consumo de energia de um refrigerador no estado off. Então, aqui a gente tem o modelo GT, que é o modelo geral, que tem uma gaussiana com um desvio padrão bem maior do que o modelo tracejado, que é representado pela sigla AT, que é o modelo ajustado após a desagregação de energia e detecção dessas janelas mais prováveis para as mudanças de estado, de modo que a gente tem um desvio padrão bem menor, já que o modelo da curva tracejada serve para explicar um refrigerador específico e não o tipo de refrigerador de modo geral, o aparelho refrigerador. Então, essa segunda curva mostra a densidade de probabilidade para a emissão de observáveis no estado ON da máquina de lavar, em que se pode ver também um desvio padrão grande e uma média na faixa de 1.500 watts. Por último, a gente tem um gráfico com o log da verossimilhança para 3 modelos. O primeiro deles é utilizando dados de teste, que é a maior métrica, a menor no caso, e os outros 2 modelos, que são o GT e AT. O modelo GT é o modelo geral e o modelo AT é o modelo após ajuste. Então é possível verificar que tanto o modelo GT quanto o modelo AT têm logs de verossimilhança próximo ao modelo ST treinado com dados de teste. Então, na conclusão, nós temos uma proposta que cria modelos gerais que podem ser ajustados para desagregação de energia sem demandar uma quantidade tão grande de dados e viabilizar, assim, as aplicações vastas possíveis para essa desagregação. Em trabalhos futuros, nós pretendemos modelar mais aparelhos e incluir métricas adicionais para avaliação com outros algoritmos disponíveis. Aqui nós temos algumas referências. Espero que vocês tenham gostado da apresentação e muito obrigado pela atenção de todos.